Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a unidade 3. Estou aqui para informar uma grande novidade que nós temos aqui na unidade 3, que é a Wiki. Vamos conhecê-la? Então, a Wiki é uma forma de proporcionar uma construção colaborativa do conhecimento e valorizar o que vocês já possuem na vida cotidiana, na experiência individual de cada um. Essa Wiki, ela permite incentivar a pesquisa e ela também permite o compartilhamento de ideias e, além disso, vocês também terão a oportunidade de potencializar o aprendizado. Por quê? Porque vocês terão aí um compartilhamento de ideias e um compartilhamento de conhecimentos que farão parte da construção desse texto que nós estamos propondo nessa wiki, ok? Tudo bem? Então, como deverá ser essa participação? Então, cada um de vocês deverão participar no mínimo 2 vezes. Podem participar mais de 2 vezes, não tem problema, tá? Então, como ela funciona? Então, a primeira participação, ela será contabilizada com a inclusão de um trecho no texto. Então, esse trecho que vocês deverão inserir no texto deve conter pelo menos de 3 a 7 linhas. Então, qual que é o tema desse texto? É o papel do contador frente às alterações decorrentes da Lei 11.638 e da Lei 11.941. Então, estou disponibilizando para vocês um início de um texto, ele tem aproximadamente 2 páginas, tá? Vocês vão enxergar lá algumas palavras em negrito. O que são essas palavras em negrito? São algumas palavras para chamar a atenção, para que vocês dêem continuidade no texto. Por exemplo, tem lá a palavra em negrito CPC. Então, o que é um CPC? Então, vocês podem explicar o que é um CPC. Tem as palavras lá que o CPC já criou diversos CPCs. Então, vocês podem lá, no caso, inserir todos os CPCs que foram criados. Por exemplo, o CPC 26, que fala sobre as demonstrações contábeis, o CPC 32, que fala sobre os impostos, e assim sucessivamente, para que vocês tenham aí ideias para produzir o texto, para pesquisar antes de produzir o texto, né? Farão uma pesquisa e vão produzir o texto. Qual que é a ideia que eu tenho com esse texto? Com a formação desse texto, ele abrange praticamente toda a disciplina, porque ele fala sobre as alterações da lei, ele fala sobre os princípios contábeis, sobre a atuação do contador. Então, isso é muito importante para a carreira de vocês e também atende aí a ementa da disciplina, tá? Então, esse texto bem produzido, cada um produzido uma parte. Ao final, a minha pretensão é transformar isso em PDF, disponibilizar para vocês esse texto no quadro de avisos, para que vocês usem ele como subsídios para o estudo da prova N2. Porque eu entendo que com uma boa explanação de todos na construção desse texto, ao final será produzido um bom material de estudo, tá? Então, continuando aqui, na segunda participação, você poderá participar com alteração ou intervenção do trecho de um dos textos. Por exemplo, se você viu que tem um parágrafo lá que refere-se a princípios contábeis e ele está aclopado lá junto com o CPC, você pode separar, você pode colocar, tira aquele trecho daquele lugar e coloca em outro lugar. Na avaliação, eu vou conseguir enxergar todas as alterações, os formatos que vocês usaram para participar. Então, eu consigo enxergar tudo isso na avaliação aqui pelo sistema, tá? Então, é uma oportunidade vocês... porque quando vocês pesquisam e estão interagindo com outros colegas no mesmo texto, vocês estão trocando experiências e, consequentemente, estão aprendendo, tá? Então, aqui uma informação importante também, que o texto, a intenção é que ele seja original, criativo, também precisa seguir o padrão da língua portuguesa e possuir coesão e coerência, tá? Então, aqui quando vocês fizerem a pesquisa, fizerem alguma citação de outros autores, é importante que vocês citem a fonte, tá? Então, fiquem atentos a isto.
E agora aqui, quais as restrições para você participar da Wiki? Então, você não deverá criar uma outra linha da Wiki, porque a sua participação ela será computada, eu vou conseguir gerar nota somente na participação da linha que foi criada. Se vocês criarem uma outra linha, eu não vou conseguir atribuir nota. Então, é importante que vocês não criem outra linha. Então, aqui, algumas informações que nós já falamos anteriormente, né, para elaborar o texto próprio, não copiar texto da internet sem citar a fonte, pesquisar e usar palavras, não esquecer novamente de indicar a fonte, tá? Então, e reler o texto para ver se ele está claro, se está coeso, se você não fugiu da linha de pensamento, tá? Então, toda vez que você digitar um texto, você vai lá e dá uma lida ou lê o texto que já foi iniciado por outros colegas, tá? Então, gente, por hoje é esse o meu recado. Então, aguardo vocês na correção e nas webs. Não esqueçam de participar das webs. Muito obrigada a todos.